Michael Gorin é diretor de educação teológica no Missional Training Center e docente no Surge Network of Churches, Phoenix, Estados Unidos. Casado com Marnie há 37 anos, com quem tem 4 filhos e 9 netos. Mora em Vancouver, Canadá, autor e coautor de 7 livros, sendo o mais recente A Igreja Missional na Bíblia, editora Vida Nova, em parceria com o CTPI. Com vocês, Michael Gorin. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, meus irmãos e irmãs. About 37 years ago, Há uns 37 anos atrás, my wife was about to give birth to our first child. a minha esposa estava prestes a ter a nossa primeira criança. And all of a sudden there was an emergency. E de repente houve uma emergência. I wasn't told what the emergency was. Não me disseram que emergência que era essa. The doctor just began to panic. Os médicos só começaram a entrar em pânico. And it's not a good idea when the doctor panics. E geralmente não é coisa boa quando os médicos entram em pânico. He got another doctor in, and also he started looking at my wife. Ele chamou um outro médico dentro do quarto e ele também começou a olhar para minha esposa. And he became alarmed as well. E ele também ficou tão alarmado quanto o médico anterior. So they put my wife on a bed with wheels Então eles colocaram minha esposa numa cama com rodinhas and took off running down the hall of the e hospital desceram correndo o corredor do hospital towards the surgery room em direção à sala de cirurgia. and left me standing there. E me deixaram em pé lá. The nurse said, "You go wait in the waiting room." E a enfermeira falou, você pode ir esperar lá na sala de espera. So I went to the waiting room Então eu fui para a sala de espera and spent probably about 15 minutes to a half hour. e fiquei lá por volta de 15 minutos a 30. And perhaps those were the 15 minutes of the most agonizing time I've ever had. E provavelmente esses foram os 15 minutos mais agonizantes que eu já tive na minha vida. I didn't know what was wrong. Eu não sabia o que estava errado. I thought I was about to lose my wife. Eu pensei que eu estava prestes a perder a minha esposa. I thought I was about to lose my firstborn. Pensei que eu estava prestes a perder o meu primeiro filho. And I felt a deep sense of agony and turbulence in my life. E eu tive um sentimento profundo de agonia e turbulência na minha vida. All of a sudden, De repente, at the end of the hall, no final do corredor, a nurse came walking down uma enfermeira veio caminhando with a small incubator. com uma pequena incubadora. And she walks towards me E ela caminhou até mim and she says, "Are you Mr. Goheen?" e ela perguntou, o senhor é o senhor Gorin? It was 3 o'clock in the morning. Era 3 da manhã, Nobody else was there. não tinha mais ninguém lá. Of course I was Mr. Goheen. Claro que eu sou o Mr. Gorin. I said yes. Eu disse sim. And she said, E ela disse, "Good news. boas notícias, Good news." boas novas. I remember that sense of relief that swept over me. Eu lembro daquele sentimento de alívio que passou por mim. I'm not quite sure what she said after that. Eu não tenho muita certeza do que ela falou após isso. Something like this: Alguma coisa nesse estilo. "Your wife is fine. Sua esposa está bem? Your baby daughter is healthy." O seu bebê, sua filhinha está bem, está And saudável. here she is in the incubator. E aqui está a sua filhinha na incubadora. I remember that sense of deep relief Eu lembro daquele sentimento de profundo alívio. when I heard the word good news. Quando eu ouvi as palavras, boas notícias. Now, why do I tell you that story? Então por que eu estou contando essa história para vocês? Because a very similar story took place Porque uma história bastante parecida aconteceu about 100 or so years before Jesus. mais ou menos uns 100 e poucos anos antes de Cristo. The husband was walking around in the living room. O marido estava caminhando pela sala de estar. The midwife was trying to help the wife give birth. A parteira estava tentando ajudar a esposa a dar à luz. There's some kind of complication. Teve algum tipo de complicação. It appeared like the wife and the child were going to die. E estava parecendo que a esposa e a criança iam morrer. But then the midwife breaks into the living room Mas então a parteira entra na sala de estar and said, "Good e news." fala,
boas notícias. Your wife is fine. A sua esposa está bem, Here is your baby son, aqui está o seu filhinho and everything is well. e tudo vai bem. The difference between my story and that story A diferença entre a minha história e essa história que eu acabei de contar is the nurse who spoke to me spoke English. é que a enfermeira que falou comigo falou em inglês. The midwife that spoke to the father 100 years before Jesus A parteira que falou com o pai 100 anos antes de Cristo spoke Greek, falou em grego, the same language of the New Testament. a mesma língua do Novo Testamento. And when the midwife used the term good news, E quando a parteira usou o termo boas novas, boas notícias, she used the word euangelion, ela usou a palavra evangelion, the same Greek word a mesma palavra grega that Jesus used que Jesus usou when he stepped onto the scenes of history. quando ele Stepped onto the scenes of history when he appeared in history. quando ele apareceu na história, quando ele veio. And said, good news, Ele falou boas novas. the kingdom of God has O come. reino de Deus chegou. Listen to these words from Mark 1, Escutem, vamos ouvir essas palavras de Marcos 1, verses 14 and 15. versículos 14 e 15. After John was put in prison, Ora, depois que João foi entregue, Jesus went into Galilee, Jesus veio para a Galileia, proclaiming the good news of God. pregando as boas novas de Deus. The time has come, he said. E dizendo, o tempo está cumprido, The kingdom of God has drawn near. e é chegado o reino de Deus. Repent Arrependei-vos and believe the good news. e crede nas boas novas. Jesus uses the word euangelion, Jesus usa a palavra evangelion, the exact same word that the midwife used exatamente a mesma palavra que aquela parteira usou to say good news. para falar boas novas. Your wife and your son are healthy. A sua esposa e o seu filho estão saudáveis. You see, the word euangelion E a palavra evangelion, in Greek em grego, is the common word for good news. é a palavra comum mesmo para boas notícias, boas novas. It can even be used Pode inclusive ser usada in such a small way as this. em pequenas situações como essa. Euangelion, Evangelion, good news. boas novas. The price of anchovies has come down. O preço das anchovas baixou. You see, it's a very common word. É uma palavra muito comum. Common word for good news. É uma palavra comum para boas novas. We've got a problem in English, Nós temos um problema em inglês. and you have the same problem in Portuguese. E vocês têm o mesmo problema em português também. In English, Em inglês, we have two words, nós temos duas palavras. good news Boas novas and gospel. e evangelho. Good news is the Boas common novas. word for good news. Boas novas são as palavras mais comuns para dar uma boa notícia. I might say, good news. Eu posso simplesmente falar, boas notícias. We have a new grandchild. Nós temos um novo neto. But I would never say, Mas eu nunca vou dizer, gospel. evangelho. We have a new grandchild. Nós temos um novo neto. You see, the word gospel A palavra evangelho, in English em inglês, and your word in Portuguese e a nossa palavra também em português, evangelho, give us the sense of something doctrinal, nos dá esse sentido, esse sentimento de algo doutrinal, something religious. alguma coisa religiosa. And we only use the word gospel E a gente apenas usa a palavra evangelho to speak of the Christian faith. para falar da fé cristã. But when Jesus speaks of the good Mas news, quando Jesus fala das boas novas, he uses the common word for good ele news. usa a palavra mais comum que tem para boas notícias. And so my wife has often said, Então, como a minha esposa geralmente fala, we need to get rid of that word gospel nós precisamos jogar fora essa palavra evangelho for your own interest. para o nosso próprio interesse. The word gospel A palavra evangelho is an old English word from 1,000 years ago. just a second. Perdão, no caso ele está falando da origem da palavra evangelho em inglês, que é gospel, certo? Então, a palavra gospel, ela tem uma origem bem antiga, That comes from two words. vem de duas palavras no inglês, God, which means good, good, que significa bom,
and spell, which means news. e spell, que significa notícias. The common word 1,000 years ago for good news. Então, gospel era a palavra comum para boas notícias 1000 anos atrás no inglês. We've forgotten all about the origin of that word, Nós esquecemos a origem dessa palavra and we've started to use it in this heavy doctrinal way. e nós começamos a usar essa palavra nesse sentido pesado e doutrinal. But the good news that Jesus proclaimed, Mas as boas novas que Jesus proclamou, and the good news that Paul as proclaimed, boas novas que Paulo proclamou, was simply good news. eram simplesmente boas notícias. Your wife is fine. A sua esposa está bem. Your daughter is healthy. A sua filha está saudável. People would have heard good As news, pessoas estariam ouvindo boas notícias, not gospel. não evangelho. They would have heard good news. Eles teriam ouvido boas notícias. It was the good news that the kingdom of God had come. Eram boas notícias que o reino de Deus havia chegado. Now, what did Jesus mean by that? E o que Jesus quis dizer com isso? The kingdom of God has come. O reino de Deus chegou. Notice he does not stop Percebam que ele não para and give a definition for the word. e dá uma definição para a palavra. By kingdom, I mean such and such. Por reino, eu quero dizer isso, isso e aquilo. He doesn't have to. Ele não precisa. All of the Jews were waiting for the kingdom of God to arrive. Todos os judeus já estavam esperando para que o reino de Deus chegasse. As a matter of fact, Israel was like this boiling cauldron waiting for the kingdom. Na verdade, Israel era esse grande caldeirão fervente esperando pelo reino, Full of turmoil and turbulence. cheio de turbulência e aflição. They were counting down the years from the book of Daniel, Eles estavam contando os anos lá do livro de Daniel. and they believed the kingdom of God was about to arrive. E eles acreditavam que o reino de Deus estava prestes a chegar. There had been a number of other men Existiram um grande número de outros homens who were claimed to be the Messiah, que foram considerados messias. and they had announced the kingdom had arrived. E eles anunciaram que o reino estava chegando, que o Some reino of tinha them, chegado. some of them had been crucified by Rome, Alguns deles foram crucificados por Roma. and that meant they couldn't be the king. E isso significava que eles não poderiam ser o rei. The kingdom had not arrived. O reino não tinha chegado ainda. But now Jesus Mas agora Jesus says the kingdom of God is here. chega e diz: o reino de Deus está aqui. How did the Jews understand that? Como será que os judeus compreenderam isso? They were part of a long story told in the Old Testament. Eles eram parte de uma longa história contada no Antigo Testamento. And we're going to go back to that story in a moment. E nós vamos voltar nessa história em um momento. But the end of that story Mas o final dessa história was that God was going to heal and restore human life. O final dessa história era que Deus iria curar e restaurar a vida humana. And he was going to heal and restore the whole creation. E ele iria curar e restaurar toda a criação. And so when Jesus announces the good news has come, Então, quando Jesus anuncia que as boas novas chegaram, they start to watch him. They start to watch him. eles começaram a prestar atenção nele. Let's see if he's really the Messiah. Vamos ver se ele realmente é o Messias. Let's see if he ushers in the kingdom of God like we think. Vamos ver se ele realmente traz o reino de Deus como a gente pensa. One of the background stories that the Jews loved at this time Uma das histórias de background que que os judeus amavam nesse período, one of their favorite parts of the Bible uma das suas partes favoritas da Bíblia, was Daniel 7. era Daniel capítulo 7. Daniel 7 spoke of 4 kingdoms in a row, Daniel 7 fala de 7 reinos, um atrás do outro, represented by different animals. representados por diferentes animais. The last of those kingdoms O último desses reinos was a kingdom so vicious, era um reino tão perverso, so cruel, tão cruel, that you couldn't even describe it as a real animal. que não dava nem para descrevê-lo como um animal real. It was described as a beast. Era descrito como uma besta. And says Daniel, E Daniel diz, a small horn
um pequeno chifre. that is the emperor, Esse é o imperador, exalted itself like God exaltando a si mesmo como Deus and claimed that he was ruling a worldwide kingdom. e proclamando que ele tinha um reino que abrangia o mundo todo. Daniel 7 Daniel capítulo 7 says in the midst of that, fala que no meio disso tudo we see a throne room. A throne é visto uma sala do trono, in which God is sitting on the throne, na qual Deus está sentado no trono and there's a throne at his right hand, e tem um trono na sua mão, ao seu lado direito. and one like the Son of Man is ushered into the throne room. E com a aparência de filho do homem entra na sala do trono. And this man is given authority E a esse homem foi dada autoridade over the whole creation, sobre toda a criação, over all nations, sobre todas as nações, over all of human life, sobre toda a vida humana. and that he would have an everlasting kingdom E ele teria um reino que duraria para sempre, where the creation is healed, onde a criação é curada and he rules a worldwide, never-ending kingdom. e ele reina para sempre nesse reino no mundo inteiro, sobre o mundo todo. The Jews were waiting Os judeus estavam esperando for this kingdom. por esse reino. Who was the Son of Man Quem era o filho do homem that would rule all nations, que iria governar todas as nações, rule all of human life, governar todas as vidas humanas, rule the whole creation, governar sobre toda a criação, have a kingdom over all? ter um reino sobre tudo? When Jesus steps onto the scene Quando Jesus entra em cena and says, "Good news, e fala boas novas, the kingdom of God has come." o reino de Deus chegou. He is claiming to be that Son of Man Ele está se autoproclamando ser aquele filho do homem who is now ruling a worldwide kingdom. que agora está reinando sobre um reino mundial. But as the Jews watch him, Mas enquanto os judeus estão observando Jesus, he doesn't look like the Son of Man of Daniel 7. ele não se parece muito com aquele filho do homem lá de Daniel 7. He looks like a miracle worker Ele parece com um homem que faz milagres, and a rabbi, um rabino, but not the king of Daniel 7. mas não aquele rei lá de Daniel 7. And so the New Testament tells us Então o Novo Testamento nos conta that the majority of Jews turn away from Jesus. nos conta que a grande maioria dos judeus They deu as costas para Jesus. can't believe he's the Messiah. Eles não conseguiram acreditar que ele era o Messias. Even John the Baptist Mesmo João Batista, in Luke 7 em Lucas capítulo 7, calls his own disciples chama os seus próprios discípulos and says, "Go ask Jesus, e fala: vão perguntar a Jesus, are you the one we should expect, é você mesmo que a gente estava esperando or should we look for somebody else?" ou a gente deve procurar por outro? And Jesus says this, E Jesus responde isso. "Go back and tell John Voltem lá a João Batista e contem para ele that you see me healing the blind man, que vocês têm me visto curar os cegos. the lame are walking, Eu tenho feito os paralíticos andar. the deaf hear, Os surdos ouvem. the sinner is forgiven, Os pecados são the perdoados. gospel is preached to the poor." O evangelho tem sido pregado aos pobres. Go back and tell John Vai lá e voltem e contem a João that you see signs que vocês têm visto sinais of the fact that God's power has broken into history Vocês têm visto sinais que o poder de Deus entrou na história and has begun to heal e começou a curar human life. a vida humana. And then just about the time those disciples are to walk away, Então, mais ou menos na mesma hora que esses discípulos estavam voltando para contar para João, Jesus says, "Tell John one more thing. Jesus fala: contem para João uma coisa a mais. Blessed is the one Abençoado é aquele who does not fall away on account of me." que não... What's the text? Blessed is the one who does not give up on the faith because I don't look like the Messiah. Abençoado é aquele que não desiste de sua fé em mim. Jesus didn't look like the Messiah that the Jews wanted Jesus não parecia com o Messias que os judeus esperavam, because they thought the primary
thing that the Messiah would do porque eles acreditavam que a principal coisa que o Messias faria is crush the beast of Rome, seria esmagar a besta Roma, crush the Caesar, who's that arrogant, blasphemous horn. esmagar o César, que era aquele chifre arrogante e blasfemo. But Jesus is trying to teach his disciples Mas Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos that behind Rome que por trás de Roma is human sin está o pecado humano and satanic power. e o poder satânico. That's what has to be defeated first and foremost. É isso que precisa ser derrotado antes de qualquer coisa. And so Jesus goes to the cross. Então Jesus vai para a cruz, And at the cross, e lá na cruz, the Roman emperor o imperador romano humiliates Jesus. humilha Jesus, He brings him great deal of suffering and torture, ele traz grande sofrimento e tortura para Cristo and finally kills him. e finalmente o mata. It appears like Jesus is no match for the Roman Caesar. E à primeira vista parece que Jesus não é suficiente contra o imperador de Roma. But just a short time later, Mas pouquinho de tempo depois, all those disciples who could not figure out what was going on todos aqueles discípulos que não conseguiam entender o que estava acontecendo, stand at Pentecost eles se encontram no Pentecostes. and they say, "This man was the Messiah. E eles falam, esse homem foi o Messias. This man is now Lord. Esse homem agora é Senhor. Repent and believe this good news." Se arrependam e creiam nessas boas novas. What had happened between the crucifixion and Pentecost? E o que foi que aconteceu entre a crucificação e o Pentecostes? The answer, A resposta? the resurrection. A ressurreição. At the cross, Na cruz, Jesus had taken all the evil and suffering and pain and sin of the world on himself. Jesus recebeu nele mesmo todo o pecado e maldade do mundo. And at the resurrection, E na ressurreição, he inaugurated the new creation, ele inaugurou a nova criação, the kingdom of o God. reino de Deus. And now people were being invited into that kingdom E agora as pessoas estavam sendo convidadas a esse reino to enjoy the new healing and renewal that was taking place by the Spirit. para aproveitar esse novo momento de cura e renovação que estava acontecendo pelo Espírito Santo. This is the good news, Essa é a boa nova, that God has acted in Jesus Christ que Deus agiu em Jesus Cristo through his life, death, and resurrection, através de sua vida, morte e ressurreição. and the outpouring of the Spirit. And the outpouring of the Spirit. To the giving of the Spirit. E nos deu o Espírito To heal, restore, and renew the whole creation. para curar, restaurar e renovar toda a criação, And all of human life. em toda a vida humana. Put another way, Deixa eu colocar de uma outra forma. in God, in Jesus, Em Jesus, God has brought salvation to the world. Deus trouxe salvação para o mundo. The one New Testament author that uses the word salvation most often O autor do Novo Testamento que usa a palavra salvação com mais frequência is the Gospel of Luke. é Lucas. Luke loves the word salvation. Lucas ama a palavra salvação. And there's at least 5 ways he uses that E word. tem pelo menos 5 formas diferentes que ele usa essa palavra. The first is what we usually think of first. A primeira é a que a gente geralmente pensa em primeiro lugar. Salvation is being restored back to God, Salvação é ser restaurado de volta para Deus, to know God again. para conhecer a Deus de novo. And that's one of the ways Luke uses the word E essa é sim salvation. uma das formas que Lucas usa a palavra salvação. But he uses it 4 other ways in the Gospel Mas of ele Luke. ainda usa de 4 maneiras diferentes. Salvation is also the healing of the body. Salvação também é a cura do corpo. It's the bringing about of political justice. É também sobre trazer justiça política. It's the restoration of economic justice. É a restauração da economia e da justiça. And it's the restoration of social relationships. E é a restauração do relacionamento. Salvation for Luke Salvação para Lucas is not just about restoring us back to God, não diz respeito apenas nos restaurar de volta para Deus, but about healing the whole creation, mas diz respeito também à cura para toda a criação. restoring
the creation from the sin and the curse that came from sin. Restaurar a criação do pecado e da maldição que o pecado trouxe. This is what the Jews had been waiting for. Era isso que os judeus estavam esperando. This salvation, Essa salvação, this kingdom, esse reino, this restoration and essa healing of the restauração creation. e cura da criação. You see, all the Jews Todos os judeus were living out of the whole Old Testament story. Vivendo durante todo o período do Velho Testamento. It had started with creation. Começou com a criação. God had made a creation about which he had said, very good. Deus havia criado algo que ele disse, isso é muito bom. And he had created humanity to delight and enjoy that E creation. ele criou a humanidade para aproveitar e curtir aquela criação To develop it into a culture, into a city. e desenvolver aquela criação em cultura e cidades. But sin had come into the world, Mas o pecado veio ao mundo, breaking the relationship between God and humanity, quebrando o relacionamento entre Deus e humanidade. but also between humanity and each other, Mas também entre os homens, entre si mesmos. as well as the relationship to the non-human creation. Assim também como o relacionamento com a criação não humana. The whole creation was Toda a disrupted. criação foi destruída. And by the Genesis 11, E em Gênesis capítulo 11, instead of building a city where God is glorified, ao invés de os homens estarem construindo uma cidade onde Deus é glorificado, they've building Babel, eles estão construindo Babel, a city that glorifies humanity. uma cidade que glorifica o homem. Sin had totally disrupted and distorted the creation. O pecado destruiu e corrompeu toda a criação. And against that dark backdrop, E olhando para esse background escuro, God chooses Abraham Deus escolhe Abraão and says, I am going to restore that creational blessing back to you. e ele fala: eu vou restaurar a criação através de você. I'm going to heal you Eu vou curar você and the nation that comes from you. e a nação que vai vir através de você. The curse that has come from sin, A maldição que vem com o pecado, I'll do away with it. eu vou colocar isso de lado. And I will restore the blessing of God's good creation back to you. E eu vou restaurar a bênção da criação, da minha criação para você. But he says, Mas ele fala: you are to be a channel of that blessing você deve ser um canal dessa bênção to all people. para todos os povos. God's people from the beginning, O povo de Deus, desde o começo, as they experienced the healing of God's blessing, enquanto eles experimentavam a cura da bênção de Deus, is so that they might be a channel of that blessing to others. eles deveriam ser um canal dessa cura para os outros. God says to that nation that begins to form at Mount Sinai, Deus fala para essa nação que estava começando a se formar ali abaixo do Monte Sinai: you're to be a priestly kingdom. vocês devem ser um reino que prega. That is, you're to mediate God's blessing to all the nations. Vocês devem mediar as bênçãos de Deus para as outras nações. And then he gives them the law E então ele dá para eles uma lei and says, this law will show you how to live e fala: essa lei vai mostrar para vocês como vocês devem viver, in ways that show you are a blessed nation. de uma maneira que mostre aos outros que vocês são uma nação abençoada. And the nations are to see you from round about, E as nações devem ver vocês ao redor. and they're to be drawn into that E blessing, eles devem ser atraídos para essa bênção, drawn into that salvation. atraídos para essa salvação. But Israel failed. Mas Israel falhou. Instead of living out the blessing in the midst of the world, Ao invés de proclamarem as bênçãos para o mundo, they started living like the other nations. eles começaram a viver como as outras nações. Instead of being a distinctive people Ao invés de serem um povo distinto, that showed what God's intention was for humanity, que mostrava qual a intenção de Deus para a humanidade, instead of that, ao invés disso, they allowed themselves to be degraded by the idols of the nations. eles se permitiram ser degradados pelos ídolos das outras nações. Instead of being a light before the nations, Ao invés de ser luz perante as outras nações, the darkness of the nations overcame them. a escuridão das outras nações os alcançou.
And so God punished them and sent them into exile. Então Deus os pune e os manda para o exílio. But the prophets said, Mas os profetas disseram, there's one coming. tem um que vai vir. He's going to gather God's people back. E ele vai reunir o povo de volta. He's going to restore and heal them. Ele vai os restaurar e curar. And after he restores and heals them, he's then going to restore the nations back. E depois que ele os restaurar e curar, ele vai restaurar e curar as outras nações. And so Israel was waiting for this Messiah, this king to Então come. Israel estava esperando por esse Messias, esse rei chegar. And it's at that point that Jesus comes and says, good news. E é nesse momento que Jesus chega e fala boas novas. That kingdom of God has come. O reino de Deus chegou. He gathers the disciples. Ele reúne os discípulos He begins to teach them how to be a distinctive community. e começa a ensiná-los como ser uma comunidade distinta. And then after he dies and rises again, E depois ele morre e ressuscita, he gathers that community ele reúne aquela comunidade and he sends them out. e ele os envia. Instead of being a community that is an ethnic Jewish community, Ao invés de ser uma comunidade que é uma comunidade étnica judaica, living in one place on the land, vivendo em um pedaço de chão, God's people are to be spread out all over the world. o povo de Deus era para ser espalhado por todo o mundo. And in every place of the world, Em todos os lugares do mundo, there are to be communities deveriam existir comunidades that embody the good news, que absorveram as boas novas, the blessing of God, as bênçãos de Deus, salvation salvação for the sake of the world. para o proveito do mundo. What is this salvation? O que é salvação? It's the renewal of the whole life of creation. É a renovação de toda a vida da criação. The calling of God's people O chamado do povo de Deus are to live in such a way é para viver de maneira que that they are showing this is what God's true intention for human life is. para viver de maneira que mostre que esse é o propósito de Deus para a vida humana. Here's an illustration. Aqui uma ilustração para vocês. They and the Holy Spirit have been given a foretaste of the kingdom. A foretaste of the kingdom. God's people have been given a foretaste of the kingdom. O povo de Deus, ao povo de Deus foi dado uma prévia do reino de Deus. A foretaste is a taste beforehand. Essa prévia é antes de que aconteça o grande evento. Let's say I come home and I'm hungry, Digamos que eu volto para casa e eu estou faminto and my wife is making spaghetti, e a minha esposa está fazendo espaguete and my wife makes the best spaghetti in the world. e a minha esposa faz o melhor espaguete do mundo. And so I smell this spaghetti, Então eu sinto o cheiro do espaguete and I make sure my grandchildren are not looking. e eu olho só para ter certeza que os meus netos não estão olhando. Take off the pot, Levanto a tampa, take a bite, pego um pouquinho, put the top back on. tampo de volta. Have I had supper? Eu já jantei? Sim ou não? You're both right. Ambos estão certos. Yes, I've had supper. Sim, eu jantei. That's what's cooking on the stove. É isso que é a janta que está lá no fogão. No, I haven't had supper. Não, mas eu ainda não jantei. It's in 15 minutes. Porque vai acontecer daqui 15 minutos. Hebrews tells us that we have a foretaste Então, o livro de Hebreus nos fala que nós temos esse aperitivo of the life of the kingdom of God which is coming. da vida do reino de Deus que está vindo. We have begun to taste something of the renewal of human life. Nós começamos a experimentar um pouco dessa renovação na vida humana. We have a taste of it, Nós provamos isso, but the full meal is coming. mas a refeição completa ainda está vindo. Why has God only given us a foretaste? Por que Deus apenas nos deu um aperitivo? Wouldn't it be cruel Não, será que não é cruel if my wife said, se a minha esposa falasse para mim: you can have one bite of spaghetti, você pode dar uma mordida de espaguete and then you've got to wait 6 hours.
e depois você vai ter que esperar 6 horas. I'm starving. I want the whole meal. Estou morrendo de fome, eu quero a refeição inteira. Why has God only given us a foretaste of salvation? Por que Deus apenas nos deu esse aperitivo da salvação? Why do we still see evil triumphing everywhere in the Por world? que nós ainda vemos o mal triunfando em todos os lugares do mundo? Why do you see such corruption in Brazil? Por que vocês veem tanta corrupção aqui no Brasil? Why do you see such poverty in Por Brazil? que vocês veem tanta pobreza no Brasil? Why do you see such pain? Por que vocês veem tanta dor? And why do we in Canada E por que nós no Canadá see such a callous disregard for God? vemos tanto um desrespeito e desconsideração com Deus? Why is it that evil seems to triumph? Por que o mal parece estar triunfando? And all we have is a small E foretaste. tudo que nós temos é essa pequena prova, esse pequeno Why not the aperitivo. full meal? Por que não a refeição completa? Let me use a second illustration. Deixa eu usar uma segunda ilustração. It's because God has called us to be a preview of the kingdom. Porque Deus nos chamou para ser uma pré-estreia do reino. When I use the word preview, Quando eu uso a palavra pré-estreia, I'm using it in terms of a movie preview or a movie trailer. eu estou usando no sentido mesmo de uma pré-estreia de um filme, de um trailer. When you go to the movie theater, Quando você vai ao cinema, at least in North America, pelo menos nos Estados Unidos, na América do Norte, you watch movie previews você vê esses trailers, essas pré-estreias, for longer than the movie. às vezes por mais tempo do que o próprio filme. And sometimes the only good parts of the movie are in the trailer. E às vezes as melhores partes, as únicas partes boas de algum filme estão lá no trailer. What is that movie preview? O que é esse trailer do filme? It's actual footage that comes from the movie, São filmagens reais que vêm daquele filme. only a glimpse Apenas apenas um pouquinho, um gostinho. You just see a little bit of that movie. Você apenas vê um pouco daquele filme. And why? E por quê? Because they want you to come and watch the whole thing, Porque eles querem que você volte e assista ao filme completo. right? É isso mesmo? God puts us as kingdom previews Então Deus nos coloca como trailers do reino in the midst of the world no meio do mundo. and says, live out the kingdom of God in the midst of the world. E falam, vivam o reino de Deus no meio do mundo. The kingdom that will come at the end O reino que vai vir lá no final de tudo. will be a time when the knowledge of God covers the earth as the waters cover the sea. Vai ser um tempo onde o conhecimento de Deus vai cobrir o mundo como as águas cobrem o mar. You be a preview of that knowledge of God now. Vocês vão ser uma prévia desse conhecimento sobre Deus hoje. On the new earth, Na nova terra, justice, compassion, and mercy will cover the earth. justiça, compaixão e misericórdia vão cobrir toda a terra. Until that day, E até esse dia chegar, you be a preview of that justice and mercy and compassion in the midst of the world. vocês serão uma prévia dessa compaixão, misericórdia no mundo de hoje. In the new creation, Na nova criação, love is going to cover the earth. amor vai cobrir toda a terra. You live that out right now in the midst of the world. E nós somos chamados a viver isso hoje no meio do mundo. God's people O povo de Deus are to be a preview of the kingdom of God deve ser uma prévia do reino de Deus in the midst of the world. no meio do mundo. And the kingdom of God E o reino de Deus will be the time when the whole of human life is restored vai ser o tempo quando toda a vida humana será restaurada to what God intended for human life to be in the beginning. a um padrão que Deus sonhou para o homem ser lá no começo. And so what about Brazil today? Então, e sobre o Brasil hoje? You're living in the time between the first coming of Jesus and his return. Nós estamos vivendo em um tempo
entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno. A time when the Spirit has given you a foretaste of the kingdom of God. Um tempo onde o Espírito tem dado a vocês uma prévia do reino de Deus. And He's called you now to live in the midst of Brazil as a preview of the kingdom. E o Espírito Santo tem chamado vocês hoje para viverem esse reino de Deus no mundo onde vocês se encontram. What does that look like? O que isso significa? Let me just say a couple things. Deixa eu apenas falar algumas coisas. First, Primeiro, does the church in Brazil understand? será que a igreja no Brasil compreende? And I think you maybe understand this better than we do in Canada. E talvez vocês entendam isso até melhor do que a gente no Canadá. Does the church in Brazil understand Será que a igreja no Brasil compreende that their very identity que a sua própria identidade is missional? é missional? That is the only reason that they've been given salvation, Essa é a única razão pela qual nós fomos dados salvação. and that the end has not yet come, E o fim ainda não chegou. is so that we can be a channel of that blessing to others. Então, para que nós possamos ser esse canal de bênção para os outros. If we forget Se nós esquecermos that the purpose that God has chosen us que o propósito pelo qual Deus nos escolheu is to be a people that make known the good news, é para que nós sejamos um povo que façam as boas novas conhecidas, if we forget that, se nós esquecermos disso, we've forgotten who we are in the biblical story. nós esquecemos quem nós somos na We are- narrativa bíblica. We are a people Nós somos um povo with one task, com uma tarefa: to make known the good news fazer conhecer as boas novas, that's as wide as human life. que é tão ampla quanto a vida humana. The second thing, A segunda coisa, does the church in Brazil será que a igreja no Brasil know what the idols of Brazil are sabe quais são os ídolos que nós temos aqui, that threaten its very life? que estão ameaçando a vida? Israel failed in their task Israel falhou na sua tarefa, because they succumbed to the idols of the nations around about them. porque eles sucumbiram aos ídolos das nações ao redor deles. And to the degree that the church in Brazil E em que grau a igreja no Brasil, or Canada or anywhere else ou em qualquer outro lugar do mundo, succumbs to the idols of its culture, tem sucumbido aos ídolos de sua cultura. it fails in its calling E, se isso acontecer, nós estamos falhando com o nosso chamado, to be a good news people. o chamado de sermos o povo das boas novas. The idols that are sweeping Brazil Os ídolos que estão aí espalhados pelo Brasil are the same idols that are sweeping the whole world. são os mesmos ídolos que estão aí por todo o mundo. And I can't talk about it, E não dá para a gente falar sobre isso, but I would argue that the idol of consumerism, mas um ponto que eu gostaria de fazer é que talvez o ídolo do consumismo, a consumerism centered in the consumption of goods and experiences, consumismo é baseado na concepção de coisas e experiências. that idol Esse ídolo is slaying its millions. tem destruído milhares. Does the church in Brazil understand Será que a igreja no Brasil compreende that its calling is to live over against those idols que o seu chamado é para viver contra esses ídolos and say this is what true blessed human life looks like? e mostrar o que de fato uma vida humana abençoada é? Third, Terceiro ponto. does the church in Brazil understand Será que a igreja no Brasil compreende that mission que missão is as wide as human life, é tão ampla quanto a vida humana, embodying the lordship in every part of human life? encorpando todo o Can you just repeat? Embodying the lordship of Christ in every part of human life. Englobando o senhorio de Cristo sobre todas as esquinas, todos os cantos da vida humana, In our marriage and homes, nos nossos casamentos e nas nossas casas, in our work, no nosso trabalho, in our relationship to economics and government, no nosso relacionamento com a economia e com o governo, in every part of life, we are to show the good news em todas as partes da nossa vida, nós devemos mostrar as boas novas, that Jesus Christ has created this world. que Jesus Cristo criou esse mundo, It belongs to Him, esse mundo pertence a Ele and He is healing it. e Ele está curando. And so mission is about, first of all, our lives. Então missão é antes de tudo sobre a nossa própria vida. Our lives as a distinctive people.
as nossas vidas como um povo distinto, but flowing from those lives mas fluindo das nossas vidas, should be words and deeds. deveriam existir palavras e ações, Words that announce the good news, palavras que anunciam as boas novas deeds that demonstrate the good e news, ações que demonstram as boas novas. and say with our lives, our words, and our deeds, E nós devemos falar com a nossa vida, nossas palavras e as nossas ações. good news. Boas novas. God is healing the creation. Deus está curando a criação. Look at the church, Olhe para a igreja and you see a preview e você vai ver uma prévia of that healing. dessa cura. But if we are to be that kind of church, Mas se nós vamos ser esse tipo de igreja, the internal life of the church a vida interna da igreja has to be one that is constantly nourishing that good news of the kingdom. precisa ser vivida de tal forma que está sempre nutrindo essa vida de boas novas. That is a life É uma vida where the word of God is central, onde a palavra de Deus é central, where prayer, onde a oração, fellowship, a comunhão, true worship that glorifies God, a adoração verdadeira a Deus, all is central to the people of God. tudo isso deve ser central ao povo de Deus. Because this is the means Porque essas são as formas by which God brings the new life of the kingdom of God to his people. através da qual Deus traz a nova vida e o reino dele para o seu povo. And as they are nourished in that new life of the kingdom together, Enquanto eles crescem e nutrem essa nova vida no reino juntos, they leave that place eles saem daquele lugar and show forth that new life e mostram e passam adiante essa nova vida across the whole spectrum of their lives, em todas as áreas de suas vidas in their words e com suas palavras and in their deeds. e com suas ações. My prayer for the Church of Brazil, A minha oração pela Igreja do Brasil, a church which is far more alive uma igreja que está muito mais viva, and far stronger muito mais forte from the church in the country I come from. da igreja no país de onde eu venho. The church in Canada A igreja no Canadá is failing very fast, está desmoronando muito rápido, being overcome more and more by the idols of our culture. sendo engolida cada vez mais pelos ídolos da nossa cultura. The same thing is increasingly true of the church in the United States. A mesma coisa tem se tornado cada vez mais verdade com a igreja nos Estados Unidos. And my prayer for the church in Brazil E a minha oração é para que a igreja no Brasil is that this church might be more and more of a church that embodies that good news. é que essa igreja possa incorporar cada vez mais a verdade And helps us in North America e nos ajudar, quem sabe, na América do Norte, see what it means ver o que significa to be a preview ser uma prévia of the coming kingdom. do reino de Deus. May the Lord bless you in that calling. Que o Senhor os abençoe nesse seu chamado.